Olá, meu nome é Samuel e hoje eu, Arthur, Felipe, Henrique e Mikael vamos apresentar o nosso pitch, que traz uma mensagem muito interessante a respeito da transição para a economia verde. Imagine por um momento uma família de baixa renda no Brasil, um casal idoso europeu e povos nativos na Polinésia. O que todas essas pessoas têm em comum? Todas elas são rigorosamente afetadas pelas mudanças climáticas. Se a temperatura do planeta subir ligeiramente, se a temperatura do planeta subir ligeiramente, já que com o aquecimento global acentuado pela ação humana, uma série de catástrofes ocorrerão, e entre elas estão a desertificação de áreas férteis no Brasil, aumentando o preço dos alimentos e colocando mais famílias pobres em situação de insegurança alimentar, efeitos climáticos extremos na Europa que causam problemas cardíacos e respiratórios entre pessoas mais velhas, e um aumento no nível dos oceanos causados pelo derretimento das calotas polares, simplesmente alagando as ilhas polinésias. Todas essas possíveis catástrofes nos mostram como é vital a transição para um mundo mais limpo, verde e, portanto, mais saudável. O que pode ser alcançado ao transformarmos nossa economia para uma economia verde? Mas afinal, o que é uma economia verde? Basicamente, é uma inversão do modelo econômico atual, que acentua desigualdades sociais entre as classes e países, além de incentivar o desperdício, gerando uma gigante ineficiência na distribuição de recursos, e desta forma ameaçando a natureza e a saúde humana. Portanto, uma economia verde é um sistema socioeconômico que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade, igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. Bom, com isso dito, ainda resta uma dúvida. Quais são os principais fatores necessários para que haja uma economia verde? Nós acreditamos em três essenciais fatores. O primeiro é a baixa emissão de carbono. O gás carbônico é responsável por cerca de 60% dos gases do efeito estufa. E levando em consideração o papel decisivo desempenhados por gases de efeito estufa emitidos pelo homem no aquecimento global, é simplesmente inconcebível a transição para a economia verde, ou seja, uma economia verde que mantém o planeta saudável sem a redução significativa nas emissões de carbono. Desse gás carbônico gerado pela ação humana, o consumo de energia é de longe a maior fonte, responsável por 73% das emissões mundiais, o que indica a necessidade de incentivarmos fontes energéticas sem emissão de carbono, como as fontes eólicas e solares. O segundo fator é o uso eficiente de recursos naturais. O uso mais inteligente e eficiente dos recursos naturais do mundo pode injetar 2 trilhões de dólares na economia global até 2050 e compensar o custo de uma ação ambiciosa contra a mudança climática, segundo a ONU. Além dos benefícios econômicos, a análise mostra que a eficiência e a ação climática reduziram o uso global de recursos em cerca de 28% em 2050, e a comparação com tendências atuais. É extremamente urgente, já que a população mundial deve crescer 28% até 2050 e usar 71% a mais de recursos por pessoa. Sem metade, sem medidas urgentes para aumentar a eficácia, o uso global de metais, biomassa, minerais e outros materiais vai subir em 85 bilhões para 186 bilhões de toneladas por ano no mesmo período, criando uma situação totalmente insustentável. O terceiro fator é a redução da geração de lixo. Segundo os dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, em 2020 a geração de lixo saiu de 66,7 milhões de toneladas em 2010 para 79,1 milhões em 2019, uma diferença de 12,4 milhões de toneladas. O mesmo estudo diz ainda que cada brasileiro produz em média 379,2 kg de lixo por ano,
o que corresponde a mais de 1 quilo por dia. Por um outro lado, quando criamos políticas públicas visando a reutilização de produtos ou redução de quantidade de lixo produzido, colaboramos para o desenvolvimento sustentável do planeta, pois evitamos o consumo de energia para a fabricação, além de reduzir a retirada da matéria-prima empregada na confecção de um novo produto. Ou seja, deixamos de jogar muitas coisas no lixo que podem ser reutilizadas para outros fins. E apesar do Brasil contar com uma política nacional de resíduos sólidos, o país recicla mais de 2,1% do total dos resíduos coletados. O percentual é o mesmo há mais pelo menos 3 anos, segundo os dados do SINDS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Portanto, temos muito a fazer nesta área ainda. Resumindo, acreditamos que a baixa emissão de carbono, a maior eficiência no uso de recursos naturais e a redução na geração de lixo são enormes fatores na transição para uma economia verde, que funcione para todos, desde brasileiros até polinésios. Essa foi a apresentação do nosso pitch. Obrigado pela atenção. Abaixo estão créditos e a fonte desta apresentação, além do e-mail de contato. Tivemos a participação no roteiro do Felipe Lutif, apresentadores Arthur Evangelista, Samuel Clementino e Michael Schumann. Revisão do Henrique.